Olá, é com grande alegria que mais uma vez eu me encontro com você aqui no programa Celebrando Deus. Vamos continuar estudando sobre as 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Hoje nós iremos estudar sobre Quelata. Aqui em Números, capítulo 33 e o versículo 22 diz: Tendo partido de Rissa, acamparam em Quelata. Os textos relativos a esta estação se encontram no livro de Números. Quero ler com vocês. Números capítulo 16 diz assim, a partir do versículo 1: E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados Assembleia, varões de renome, e se juntaram contra Moisés e Arão, e lhe disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, elevai-vos sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Somente até aqui. Estes textos, embora apenas introdutórios, mas eles nos dão um quadro da gravidade da situação. A palavra Quelata é uma palavra hebraica, como sabemos, e a raiz dessa palavra é o termo que vai formar para nós no Novo Testamento eclésia, igreja, congregação, assembleia, como é citado aqui. Veja que este grupo, liderado por Datã, Coré e Abirão, se levantam contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão. Isso é sério. É importante você saber que o que vai ocorrer a partir daqui vai culminar em um dos pontos mais graves de toda a história do povo de Israel pelo deserto. Um dos acontecimentos mais terríveis. E por quê? Nós devemos ter a resposta para isso. Até para nossa advertência, para o cuidado. Porque, meus amados em Cristo, aqui nós vemos um dos pecados mais graves que a Bíblia trata com tamanha severidade. É a quebra de princípio contra a autoridade divina. É quando existe uma rebelião contra a autoridade de Deus. É claro que esse assunto é tão delicado e muitos podem levá-lo para um outro ambiente ou para um outro patamar. Alguns podem desvirtuar o sentido deste assunto, a autoridade espiritual. Eles colocam a autoridade espiritual mais numa questão antropocêntrica. Este assunto é espiritual. Não é a autoridade de Moisés, é a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão. Essa rebelião, ela veio desencadear em um dos conflitos mais delicados da peregrinação do povo de Israel. E este assunto, ele percorre toda a Bíblia. Porque o pecado, ele entra na humanidade, ele entra na criação de Deus, porque um dia um anjo, um querubim ungido, ele se rebelou contra a autoridade de Deus, num ambiente onde não havia pecado. Lá na glória, aquele ser que foi ungido para poder servir na eternidade de Deus, diante da glória de Deus, ele se rebelou contra a autoridade de Deus. E toda rebelião humana tem a ver com esta base. E é por isso que nós temos que tratar esse assunto aqui em Quelata com extremo cuidado. Que você possa refletir cuidadosamente sobre o acontecimento que transcorre aqui neste capítulo 16 do livro de Números, nessa 19ª estação chamada Quelata. Que Deus te abençoe. Espero contar com você no próximo programa Celebrando Deus. Deixo a todos um forte abraço, vivendo sempre essa expectativa que, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos mais uma vez. Que Deus te abençoe.